Então, eu queria primeiro te agradecer aí, né, pela disponibilidade, por participar com a Então, gente aqui, é do um grande CAN, prazer comigo, estar aqui. Luiz, nesse Obrigado. momento que a gente todo mundo enfrentando aí, mas é sempre bom contar com as pessoas que gostam de dividir aí as experiências da vida, né? Tudo Isso que já aí. passaram, então. E a ideia nossa é essa aí, para você dividir um pouco aí das suas experiências, tanto de vida quanto musicais, né? Sei que você tem um longo Uhum. caminho que você já trilhou aí, né? Mas eu queria então que você começasse lá do comecinho mesmo, fazer um É, way back home aí. Conta pra é, gente aí seu nome, tudo, onde que você nasceu, como é que é? é, eu nasci na Califórnia, em Malibu. Todo mundo fala assim, Malibu, como você nasceu lá? Mas, assim, alguém tem que nascer lá, né? E, foi isso. Assim, antigamente, quando eu nasci, era paraíso, porque era um lugar super rural, era tipo uma comunidade de surfistas com cowboys, literalmente. Tem muito cavalo, assim. E a gente convivemos juntos, assim. E a gente tinha cavalos, mas a gente era muito mais para surfistas, assim, minha família, meus amigos. E assim, ainda era um lugar que qualquer um praticamente podia morar lá, não era um lugar caro, assim. Assim, é difícil o brasileiro entender o dinheiro como é lá, mas só para ter uma ideia, meu pai comprou nossa casa, que tem um terreno até bacana, grande, assim, e custou US$ 60.000, assim, em, Uau. em 1964, assim. Hoje é É um preço outro bom, lugar. né? Meu É. vizinho, de um lado era um bombeiro e outro lado era um eletricista, assim. Assim, era super legal. Aí, quando eu tinha mais ou menos, acho que eu tinha 12 anos, meu irmão chegou em casa um dia e ele falou, oh, mudou uma família da casa do nosso lado e tá cheio de criança. Ele ficou super feliz. Meu irmão ele é 3 anos mais novo que eu. Aí ele falou, tem um menino que tem minha idade. Aí, qual o nome dele? Jesse? Qual o Jessica. sobrenome dele? Ele, é Dylan. Assim. Aí o meu pai era super fã do Bob Dylan. Ele olhou para mim. Ah, Aí eu fiquei, pô, será? Acho que não. Assim. Aí, na hora de jantar, eu fui lá para. Meu pai me pediu para ir lá para buscar meu irmão, assim. Aí tinha um cara lá na janela cortando pimentão, assim. Aí eu olhei lá, era Bob Dylan, assim. Aí eu falei, oi. Aí Bob fui falar Dylan. pra ele. Aí eu falei, ô, Bob, tá aqui? E o cara ficou todo defensivo, assim. Eu era criança, eu tinha 12 anos. Mas ele ficou super esquisito. Mas meu irmão chama Bob, assim. Então, tem o mesmo Ah, nome. sim. Ah, Aí eu falei, não, uma criança, assim, de 9 anos, tá brincando com seu filho. Olha, tá, fui lá, pegou. Aí, assim, um mês depois, no Rolling Stone, revista Rolling Stone, saiu aham. uma reportagem sobre Bob Dylan morando em Malibu. Aí, Ah, assim, foi geral, todo mundo começou a mudar para lá virou o lugar. Aí, por isso a olha. gente ouve falar hoje, todas as estrelas moram lá, assim. Mas aí ele acabou com o lugar, basicamente. Hoje é um lugar tipo Beverly Hills da É. praia, assim. Mas você nasceu em Malibu mesmo, não, né? Nasci, nasci, assim, meu pai, no primeiro ano, nasci em 63. Primeiro ano a gente morou Hum. num apartamentozinho na mesma rua, depois a gente mudamos para nossa casa, Ah, 64. ok. Porque Malibu é pequeno, né? Tem o quê? Uns Não, 12 mil habitantes? é Não pouca mais. gente, mas é muito grande. Ele tem vinte e Ah, sete milhas de praias, assim. É lindo demais. ah. E É bom você demais. era da turma dos surfistas ou não? Eu surfava, porque eu lembro até no colégio, eu lembro duas pessoas, espero que eles não estão aqui, eu vou olhar aqui. Tá. Assim, Ah, até hoje eu lembro quem era que não era surfista, aí ninguém gostava deles, assim. ah, Então eu era pequeno, mas eu precisava surfar, então
foi lá, e lá tem onda grande, eu tinha muito medo, assim, mas É. E nessa época que você ouvia os The Monkees aqui, ó. The Monkees. É, porque É eu isso? lembro claramente, meu pai perguntou, eu e minha irmã, que é mais velho que eu, que você gosta mais, Beatles ou Monkees? Aí eu falei, Monkees, claro, assim, muito mais divertido, tal, na televisão. Minha irmã gostava de Beatles, porque ela já era um pouco mais velha, assim. É. Mas E me aí, conta aqui, aí sua família. Ah, não, mas aí, assim, quando eu sempre ficava batendo nas coisas, era coisa meu, assim, ninguém minha família é músico profissional. Minha mãe, ela sempre tocava piano em casa, violão. Antigamente as pessoas não tinham videogame, não tinha, uhum, assim, computador, essas coisas. A gente sempre fazia outras coisas. Todo mundo tocava. Aqui no Brasil, quando cheguei aqui, todo mundo tocava violão nas festas, cantava, assim. Aí a mesma coisa lá. E minha mãe tocava violão e piano. Então, aí quando eu tinha 6 anos, eu já estava fazendo aula de piano, assim, tipo Twinkle, Twinkle, Little mas, Stars, coisa de criança. Mas eu sempre gostava de bater nas coisas. Aí eu pegava as panelas, toda a cozinha de minha mãe, e ficava tocando. Eu adorava de tocar. Aí quando eu tinha 8, eu podia tocar na bandinha da escola. Você podia escolher o instrumento que você quiser, até quantos instrumentos você quis. Aí eu tava doido para tocar bateria, assim. E eu lembro o dia que chegou um papel na nossa sala, o professor me deu, aí tinha o nome dos instrumentos todos, falou, agora vocês podem entrar na banda se quiser. Eu lá, aí não tinha bateria, não tinha drums. Aí eu lembro ah, claramente que eu chorei na aula. E ela falou, por que tá chorando? Eu falei, porque queria tocar drums. Ela falou, não, tem uma palavra aqui, é percussion, percussão. Essa é yeah. bateria e muita mais. A minha irmã chegou. Hi, Laurie. Ela Oi, só tua tá irmã. escutando. She doesn't understand anything I'm saying. Oi, Laurie. Ah, ok. Hi, Laurie. Welcome. Tomorrow's Laurie's birthday. Oh, happy birthday, Laurie. Eu vi vários outros amigos, desculpa, eu não tô falando oi pra vocês depois de É, conversa. chegou o pessoal aí. Gabriela, Léo, É, Bárbara, Jussara. Mas Maria Amélia. yay, a little English. Yeah, no We'll English, speak a right? little English for you. Yeah. Ah, o Zé Eduardo de Lu, tá Almeida aí? também. Hi, Lu. Não, mas aí ela falou, percussão é tipo a bateria e muita mais. Aí eu, Uhum. ok, bom, aí eu fui lá, eu lembro o primeiro dia, meu professor abriu uma gaveta cheia de instrumentos de percussão. Ele falou, pode tocar tudo isso. Aí eu, tá brincando. Aí eu fiquei super feliz. Aí, assim, nessa época a gente não ganhava coisa igual as crianças ganham hoje, assim. Eu Aham. toquei, assim, assim, formalmente, desde 8 anos. Quando eu tinha 10, meu pai comprou uma caixa para mim, um tarô, assim. Uhum. Aí eu tocava o dia inteiro, todo dia. Só quando eu tinha uns 13 anos eu ganhei minha primeira bateria. Aí eu Hum. lembro, assim, eu tava na escola, olhando para o relógio, só querendo ir para casa. Porque assim, o dia inteiro, eu só pensava na bateria. Era um negócio que me dava um prazer fenomenal, assim. Era uma coisa Fenomenal. tão. E acho que a gente sempre tenta voltar para esse sentimento, assim. E Uhum. às vezes a gente consegue mesmo. Música É, é uma às vezes coisa abre uma cortina, bonita. né? É, o É. pessoal sabe que você é um grande baterista também, não? Acho que seus Não, amigos que estão grande não. assistindo, já vi ele tocar Grande muito. não, grande não. Eu sei. Só te interromper um minutinho. Eu, às vezes vou desviar o meu olhar aqui, porque eu estou mexendo no computador e na trilha sonora, Tá, tá? tá. Só para não. Mas assim, não vamos avançar ainda não. Deixa eu só te perguntar aqui. Aí na sua família são quantos? 3. Tem Lori e tem o Bob, que eu tava falando. Ok. O, Ah, é. E o, você é o caçula? eu tô no meio. Bob é 3 anos mais nova e minha irmã é 3 horas mais velha. Eu tenho 28 anos, aí ela é um pouco mais, assim. Entendi. E 28 seus anos pais, de idade.
Seus pais eram da Califórnia também? Ou eram Isso é dos lados dos Estados Unidos? Meus pais são de Los Angeles. Assim, com certeza, todo mundo está assistindo, eu sou a única pessoa que você vai conhecer em sua vida que é quarta geração de Los Angeles, assim, que não existe. Nem eu conheço, assim, eu morei lá a vida inteira. É muito raro, assim. Minha avó, ela lembrava quando eu tinha uma outdoor que estava escrito agora Los Angeles tem 100 mil habitantes, assim. Eu lembro quando Beverly Hills estava cheio de plantação de laranjas, assim, quando era criança. Cresceu muito. Ok. Lori Então, Family, aí... California, 3 kids. Ela está entendendo tudo. She understands everything. Que bom. Já tem uns 4 ou 5 americanos aí, né? Acho que sim. Tem? Eu não sei quem tá. E aí... E que tipo de criança que você era, Jimmy? Você era... Eu era mais mais introvertido, extremamente tímido. Eu não falava, eu não gostava de falar na sala, da aula. Eu era bem quietinho, assim. E música foi, assim, minha saída para expressar, não? Eu achei uma maneira de falar. Eu falo com música. Hoje eu falo pra caramba, mas assim, eu passei muitos anos super tímido, assim. E aí, mas você teve uma pessoa que te influenciou especificamente para a música ou não? Você falou aí da sua mãe, que toca piano e tal. Eu acho que ela ajudou bastante. Ela é super criativa, minha mãe. Ela é toda arte, assim. Sua mãe era professora, não? Eu lembro até ela dando aula de violão, em certa época, que eu até fiz com ela. Mas ela era esse tipo de pessoa criativa, assim. E meu pai também, super criativo. Ele é um diretor de televisão, de cinema, assim. Ele também, mas ele muito mais pro lado mais intelectual, assim. Minha mãe era mais coração. Acho que eu puxei mais minha mãe. Sua mãe trabalhava fora também ou não? Cuidava da casa? Até um certo momento. Ela assim, durante a vida dela, os últimos anos da vida dela, ela até era enfermeira, assim, mas ela salvava cachorros. Ela faleceu 4 anos atrás. E o aniversário foi ontem. Foi ontem. Pouco tempo. E ela salvava crianças perdidas na rua e eu acho que o dia que ela faleceu, ela tinha quase uns 40 cachorros, assim. Tinha um coração muito grande. Ela morava numa fazenda, no lugar bem rural, em Califórnia, San Joaquin Valley. Era uma fazenda. Ela gostava muito de animais. Uau. Que bom. Como é que era o nome dela? Patty. Sorry? Patty. Patricia. Patty. Patricia. É o nome da sua irmã, não? Não, sua irmã é Lori. Não é Lori. Laurel. Lori. Okay. Então, nenhum músico na família, só você. Então assim, eu estava conversando com um amigo meu, outro músico, ontem, sobre respeito disso, porque a gente conhece certas pessoas que os pais são grandes músicos e então eles têm uma ideia de como é ser músico muito mais claro desde cedo. Eu não tinha a menor ideia que era um músico, assim, músico profissional que vive disso. Qual seria as atividades, como é? Não tinha a menor ideia. Acho que eu só comecei a entender. Eu já era adulto, apesar que eu tocava a vida inteira, assim. Foi chegando, aprendendo, assim. Então é diferente. Que bom. Tem o pessoal já está perguntando aí por que você foi para o Brasil, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Agradecer aí a Camila e a Beatriz pela participação também.
Opa. Tem gente lá de Londres te assistindo agora aí também. A Camila está perguntando por que você foi pro Brasil. Ah, eu sei. É, Ah, tá. Eu vou contar foi daqui essa, a pouco. daqui a Fica aí. pouquinho. Ah, Vamos avançando aqui. Então, aí depois, na infância, aí você continuou lá em Malibu, né? sim. Depois você entrou para o colégio, foi fazer o quê? Você estava lá na década de 60, Califórnia, ali, né? A infância É. foi Cheio de hippies. Meu cheia de cabelo, hippies. um certo Ah, momento, quando eu tinha uns 15, meu cabelo estava batendo minha bunda, era tão comprido. Quase como está agora, assim. Um pouco por isso menos. que tem pouco. Hã? Eu era Tinha bem hippie, cabelo. assim. Hoje, hippie tem outra Toda. conotação, mas nessa época eram meus heróis, assim. Os hippies eram o É. máximo. Pô, aqueles E, movimentos todos lá sociais, né? Aí e na é, Califórnia, aquela coisa toda surgindo, né? meus pais eram pouco velhos para ser hippies, mas eles também eram praticamente hippies. Eu era um flower child, assim, que eles chamam os filhos dos hippies, um flower child. Claro, Thiago. E, assim, eu não sei, porque aqui no Brasil é ilegal ainda, mas lá em Califórnia é legal hoje a maconha, né? Então, eu, Aham. aqui talvez tenha outra conotação, mas assim, meu pai, assim, ele fuma maconha todos os dias de minha vida inteira, assim. Hoje ele tem 80 82 anos, assim, mas eu continuo. Aham. Por isso acho que eu sou tão careta, assim, né? Mas Agora o uso dele é medicinal, né? Agora. exatamente. Muito bem. Mas e aí, então, você começou você entrou para música cedo, né? Assim, Comece... já. assim, desde eu sempre lembro, assim, 5 anos, 6 anos, mas quando eu fiz Crazy, Ah, visitou um professor lá na minha escola, minha aula de música. Ele falou: tem um programa nas férias, que no Colônia é férias, para quem gosta de arte. Então, no seu caso, ah, vocês podem fazer a aula de música. Tem música erudita, tem outro curso para jazz e rock, não sei o quê. Aí eu fiquei doido, eu queria. Aí eu tinha 13 anos e eu fui para as montanhas, lugar mais bonito em Califórnia. Até, na verdade, meu pai mora do lado lá hoje, assim, chama Idlewild. Aí, essa escola era do University of Southern California, USC. Mas só que eles tinham um uhum, programa para adolescentes. Tinha dança, hum. tinha arte, pintura, tinha tudo, assim. Aí só tinha gente Isso é comum muito... Hã? lá nos Estados Unidos, né, esses programas de verão são comuns das É muito universidades, né? comum. E tem Para altos oferecer, professores. Assim, tem cada mesmo, pessoa. mesmo que você ainda não faça parte da universidade, você vai lá como um teaser, né? Para você já conhecer, saber como é Não, que são. era uma escola para adolescente mesmo, não era para Para adulto, assim. adolescente mesmo. Mas eles são os diretores da escola. Aham. E aí eu conheci um monte, assim, os professores eram os caras, assim. Eu fiz para jazz, rock, não sei. Só que, assim, eu lembro um dia, os professores estavam tocando para a gente, aí eles falaram assim, você pode escolher, porque antes era diferente. Você pode ser um músico mais de rock, ou você pode ser um músico de jazz. Aí eles tocaram os dois estilos pra gente, assim. Aí eu pensei que precisava escolher, que antes era assim mesmo. Aí, não sei por que eu escolhi jazz. Eu gostei muito dos caras tocando jazz. Eu acho que eu senti bem. Eu comecei com rock, mas nesse colônia de férias, eu comecei a entender jazz. Aí, no mesmo ano, quando eu fiz meu aniversário, meu pai perguntou que eu queria fazer para meu aniversário. Eu falei, quero ver um show de jazz. Então ele falou, liga para os Hum. lugares ver onde criança pode Aham. estudar. Aí ninguém aceitava crianças, eles precisavam 21 anos para entrar nos lugares. Mas o último lugar que eu liguei era pouco longe da minha casa, chamado The Lighthouse. É
É o bar mais famoso. É o bar de jazz mais antigo da Califórnia. Qual o nome? E The Lighthouse. Ah, The Lighthouse. Uhum. É um lugar incrível, pequenininho, assim. E é tipo o Village Vanguard do Califórnia, assim. Aí eles falaram, a criança pode entrar, não sei o quê. Aí eu fiquei super animada, aí falaram que era o cara que estava tocando. Eu nunca ouvi falar essa pessoa. Mas eu falei pro meu professor de bateria, o nome dele, ele falou, pô, ele é baterista, cara. Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, ele é bom? Ele falou, ele é bom. Bom mais ou menos. Ele é legal, ele é mais jazz. Meu professor gostava de Led Zeppelin, gostava de Ah, John era Bonham. roqueiro. Ele achou, o cara é bom, assim. Aí eu fiquei todo feliz. Só que o baterista era Elvin Jones, Não. era o baterista do John Coltrane, que virou meu ídolo, assim. Aí, até hoje, é meu baterista favorito, assim. Até hoje. Então, foi uma experiência religiosa. Assim, eu nunca esqueço. Foi um negócio tão incrível, assim. Era um monte de gente meio beatnik, sabe? Os caras com boné meio francês, com boina, aí todo mundo falando diferente, lugar escuro, pequenininho. Eu sentei em frente da bateria e no começo do show saiu uma japonesa linda de kimono, assim. E aí todo mundo, o que é essa mulher? Aí ela sentou na bateria, aí afinou a bateria, super bem vestida, assim, sensual. Aí saiu, tudo, que isso? Aí a banda entrou, Elvin Jones sentou na... Aí ele afinou tudo de novo. Era um show, assim, um show à parte. Aí depois eu descobri que ela era colecionador de jazz mais famoso do Japão. E ele casou com ela, era a mulher dele. Assim. É mesmo? Então sempre no começo do show ela sentava lá só para o pessoal ver a mulher dele. Aí eles tocaram e ele foi tão pesado, tão incrível, a energia tão assim, que depois do primeiro set, eu olhei para meu pai e falei, vamos embora, a gente estava exausto, nós dois. Aí fomos embora, só que eu sabia nesse momento que eu ia fazer para o resto da minha vida, assim. Então, foi um momento religioso. Foi um momento... foi aquela... Foi que deu um clique, né? Deu estrelinha aí, né? Você está escutando a Love Supreme, Coltrane. Esse é o Elvin Jones. Aqui. Escolheu bem. Você falou no Coltrane? Pois é, coloquei especialmente aqui. Inclusive fiz a trilha para a sua live aqui, depois a gente pode dividir com o pessoal se quiser. Opa! Tá no Spotify. Aí eu te mando e você divide. Então, o Gabi está querendo saber do show do João Bosco. João Bosco, Vamos falar, né? Tá Estou anotando aqui também. Então, isso aí você tinha quantos anos, Jimmy? Que você conheceu Elvin Jones? Eu tinha 13 anos. 13 aí eu comecei a comprar os discos do Coltrane, fiquei doido. Aí comecei a descobrir sobre Sonny Rollins, Thelonious Monk, Bill Evans, esse povo todo, de jazz, Miles Davis. Aí começou. Eu acho que você... eu acho que você quer ser bom em qualquer coisa, você tem que ser um pouco obsessivo com essa coisa. Pelo menos um momento da sua vida. Então, a gente fica meio fechados, assim. A gente vira assim, meio chatos, assim. Mas hoje eu estou aberto para tudo, assim, eu não acho. Tem dois tipos de música, assim, tem música boa e música ruim, assim. Mas agora, gênero, não importa mais, assim. Mas para eu conseguir tocar jazz, eu precisava secar um pouquinho, assim. Tinha que ouvir o tempo inteiro, né? É o único jeito. Quando eu fui para a faculdade, todos os professores falavam disso. Quer tocar jazz? Escuta dia e noite. Escuta, porque é uma linguagem, tem que aprender. Igual aprender português, assim. E você estava também num lugar que era um dos berços, assim, também, né? Claro. Tinha muito que sugar, né? Muitos. Eu fui em todos.
todas as noites que dava eu saí para ver esses caras. E nessa época, assim, era bem romântico para mim, assim, quando eu tinha 15, 16, eu nesses clubes de jazz, aí eu vi a história do jazz, tava todo mundo tocando todas as noites. Você podia ver o Horace Silver, Miles Davis, Elvin Jones, Tony Williams, todo mundo que é legal de jazz estava tocando à noite. Aí eu falo, é isso que eu quero fazer minha vida. Hoje, eu olho para isso e falo, pô, deve ser uma época horrível para jazz, porque os caras estavam tocando os músicos mais importantes para mim do país inteiro, tocando nesses lugares para converte de $5, assim. Mas eu queria fazer o que esses caras estavam fazendo. Estou pedindo para compartilhar a trilha depois aqui. Vou ver se eu coloco num comentário. Legal. Eu passei para ele. Então, aí você foi... E no na escola, nessa faixa de idade que você estava aí, dos 13, 14, 15, você estudava música já na escola, não, né? Estudava desde sempre, assim, desde 8 anos. Desde os 8. Sempre. Tocava na orquestra. Aí quando eu fui para high school, quando você tinha uns 15, aí eu entrei no marching band, na banda marcial, assim. E fazia tudo que tinha direito eu fazia. Tocava na banda de jazz da escola. E à noite eu sempre no jam sessions, assim. O pessoal estava um pouco mais livre nessa época. A gente saía, os pais não... A gente era meio soltos, assim. E todas as noites eu estava na noite procurando música ao vivo, assim. 70 e poucos, né? 15 anos aí, você já era 78, né? E assim, você não era da turma do rock, você era da turma do jazz. Eu gostava de rock, eu adorava certas bandas, assim. Também, minha irmã Lori, meu pai, sempre tinha esse tipo de música em casa. Assim, primeira vez que eu escutei Led Zeppelin, pô, eu pirei com essa banda. Jimi Hendrix nem se fala, eu escutava o tempo inteiro, assim. Tem tanta gente. Você chegou aí em algum daqueles festivais lá da Califórnia que tiveram lá? Eu não sou, assim, eu não sou tão velho assim. Tipo, o Monterey Pop Festival é um pouco antes do meu tempo, assim. Mas eu fui depois, eu fui mais nos festivais de jazz, assim. Fui no Playboy Jazz Festival, Newport Jazz Festival, Monterey Jazz Festival, San Francisco Jazz Festival. Todos esses, com certeza. Bom. Jimmy, a gente já está com 36 minutos. Eu não sei se eles estão derrubando com 40 ainda, estão, né? Não tem menor. Então, sério? só pra gente... Eu não. Eu acho que sim, não sei. Pensei numa hora. É 1 hora, tá certo. Mas se cair, a gente volta, só avisar o pessoal aí. Ok. Então vamos dar sequência aqui. Você aí fez o high school também lá em Malibu? Não, em Santa Mônica, porque Malibu é tão rural, não tinha high school. Assim. Ok. Era lá para Mas cidade. É do lado, né? Mas foi bom, porque lá a cidade tinha música, não tinha mais gente que sabia tocar. Ô, Ivan Corrêa. Ivan Corrêa aí, obrigado. Grande baixista. E aí, então, no high school, você continuou lá em Santa Mônica? Eu morava em Malibu, mas eu ia para Santa Mônica. E à noite eu saí nos lugares. E nessa época você já estava tocando com bandas e... Já. Com 14 eu fiz meu primeiro show. Tinha os bailes do colégio. Né? Aí eu toquei com uma banda de rock no baile, tipo Rolling Stones, coisas assim. E aí eu comecei a tocar com o pessoal do jazz e eu lembro John Beasley, que é um músico hoje muito importante, um pianista. Esse International Jazz Day, ele é o diretor desse negócio, assim. Mas ele era menino, igual eu. Ele tinha, assim, 2 anos a mais que eu. Ele arrumou meu primeiro trabalho de jazz em Santa Mônica.
Era um bar antigo, assim. Aí isso lá tocando, eu falo, pô, o bar mais esquisito que já vi minha vida, assim. Todo mundo só tomando coquinhas, assim, Fanta laranja, ninguém bebendo, um bar mesmo. Aí a gente tocou, o pessoal muito esquisito, assim. Ninguém batia palma, mas eu tava feliz de estar lá tocando, assim. Aí na hora de ir embora, eu falei pro dono, eu falei, pô, estranho, aqui não. Ele falou, aqui é um AA bar, é um Alcoholics Anonymous. Assim, Olha, meu primeiro show de jazz foi para Alcoólatras Anônimos. foi no Foi legal. AA Bar. Tem que começar em algum lugar, né? Ah, mas tá bom, ué. Ué. É, Ouve também, importante. tem sensibilidade do mesmo jeito, né? É, lá não tinha, É, não. ué. Ninguém nem prestava atenção. Nada. Mas aí você começou a tocar profissionalmente com quantos anos? 15? Eu 16? não sei o que, assim, lá eu ganhava dinheiro e comecei a tocar, Uhum. 15 acho que eu estava tocando bastante, assim, E mal, mas podia? Eles tocando. permitiam, assim? Eu, eu, eu era muito esquisito. Eu sou esse menino que tinha barba com 15 anos. Então, assim, Ah, ninguém sabia minha idade direito, assim. aí Então, você camuflava. eu nunca tinha esse problema, assim. Mas realmente precisava, eu acho. Legal. Muito bem. Então você já começou a tocar lá, e aí depois, enquanto isso, estava tendo aqueles movimentos todos, né? Movimento punk, É, movimento do rock e tal, e você continuou eu junto. era tão obcecado que eu não prestava muita atenção nessas coisas. Tava rolando em frente, mas eu não via. Eu lembro, eu tinha um amigo no colégio que chegou com o braço quebrado. Eu falei, que isso? Ele falou, eu tava slam dancing. Assim. Ele foi num show Lembro. da X, banda lá. Assim. Aí o pessoal ficava lá dançando, se machucando. Assim. Ele me chamava. E um dia eu fui. Até vi os Sex Pistols, assim. Mas eu ficava lá na parede, lá atrás, e o pessoal ficava no meio, brigando, basicamente. Dançando, brigando. Assim. Não era muito a minha onda, não. Aí tem gente, até a Camila tá pedindo dicas de festivais de jazz depois, para você Ó, dar aí, pra, quando vamos voltar a lá. assistir, né? Poder, a gente Ela quer poder. saber sobre festivais no Brasil? Assim. Aqui, Belo Horizonte tem o maior festival do Brasil, assim, do mais shows, assim, que é o Savassi Festival. Em geral, Aham. agosto. Talvez ela já conhece. Eu adoro, porque o Savassi Festival tem uma fórmula que faz um tipo um intercâmbio, igual você faz. Só que é um intercâmbio Uhum. entre músicos. Então, às vezes ele chama, por exemplo, dois músicos da Europa, dos Estados Unidos, o Japão, Israel, e junto com músicos locais de Belo Horizonte. E aí vai fazendo esses links, essas amizades. E eu tenho um monte de amigos aqui, músicos, que já fizeram essas amizades, já foram para o país deles. E alguém está falando Café com Letras, sim. Todo começou no Café com Letras. Então, Troca assim, mesmo, né? eu acho esse festival fantástico. Outro festival bom é o I Love Jazz, que é mais ou menos mesma época, agosto, assim, julho, agosto, lá na Praça do Papa, um ou dois finais de semana, dependendo como está o país, quanto dinheiro que tem. Mesma coisa, gente fora, a gente está aqui. E, Uhum. assim, Belo Horizonte tem mais festivais, eu acho que de todas as cidades do país, na verdade, durante o ano. Sério? Tava, assim. Uhum. Rio tem o Rio dos Ostros, tipo, tem um festival. São Paulo tem esses festivais, assim, um pouco mais chiques, às vezes nem entra gente lá. Mas aqui realmente é o melhor lugar para isso. É. Então, assim, vamos voltar aqui lá para Califórnia com o Jimmy lá no high school. E aí você já estava pensando, Jimmy, depois do que você ia fazer depois do high school ou não? Como é que você Eu fez essa transição? sempre, assim, eu sou dessas pessoas que sabia que eu queria fazer a vida inteira, assim. Então, desde 14 anos, eu já sabia que
queria ser um músico de jazz, eu queria morar no East Coast, sabe, dos Estados Unidos, Nova York, ou Boston, Washington. Aí eu sabia que eu queria estudar no Berklee College of Music, que não é o Berklee de Califórnia. Berklee College of Music é Isso. em Boston. Aí eu soube que era o melhor lugar para ser um jazzista, para estudar jazz nos Estados Unidos. Hoje tem vários lugares, mas Berklee acho que continua o mais importante, assim. Então, Então, no colégio eu já você pedi. já sabia. Eu já pedi Desculpa. para meus professores ver como é que eu posso entrar lá. Aí eu fui aceito. Com 17 anos eu fui lá. Eu fui lá antes de terminar a escola, no colégio, que eles tinham um programa no verão, de 7 semanas. Aí eu já fui conhecendo a escola. As matérias eram iguais, só que não dava crédito, assim. Era gente mais nova. Então, quando eu voltei para valer, eu já estava em casa, assim. Foi muito melhor fazer assim. Aí terminei da escola, tinha o verão. Aí logo depois do verão começa a escola nos Estados Unidos. E eu já entrei direto para Berklee, em Boston. Aí foi Você já um dos foi melhores momentos de minha vida. É incrível. Também o lugar mais longe possível de minha casa, Malibu, nos Estados Unidos. Assim. É 5.000 quilômetros de lá. E frio, né? Assim, completamente diferente. Adorei. Também, né? Morei no neve. Em uma cidade muito pesada, assim, cheio de gente interessante. Que lá que eles chamam de College Town. Não? Boston é o College Town dos Estados Unidos. No primeiro dia da escola do ano, eles dizem que entra mais ou menos 1 milhão de pessoas novas na cidade. Porque tem tantas faculdades, tantos alunos, estudantes, professores, assim. Então é muito interessante. Lá onde tem MIT, tem Harvard também, tem várias escolas de música. Muita coisa. E aí você morava lá em Boston mesmo, na cidade, ou você morava nas redondezas? No começo eu morei. No começo eu morei dentro da escola, literalmente. Você mora no prédio onde tem suas aulas, assim. Aí no segundo semestre eu arrumei um apartamento com outros alunos, que fica do lado, todo mundo morava do lado, porque na época lá era a zona de Boston. Assim, onde era a escola, tinha traficantes, tinha prostitutos, todo mundo em frente à nossa escola. Era a zona do lugar. Então, para mim foi fantástico, vindo de Malibu, indo para esse lugar, amei, assim. E era super barato morar nessa área ali. Aos poucos eu fui conhecendo o lugar, fui morar perto do Harvard, assim, que é muito bonito, Cambridge. É norte, né? A Berkeley é mais no norte, né? Da cidade? Berkeley, Berkeley é onde minha irmã Lori morou muitos anos, acabou de sair de lá. Mas Berkeley é do outro lado da Bahia, do São Francisco, né? E o lugar mais, assim, progressista, liberal dos Estados Unidos. Tudo começou ali, assim, esse movimento hippie começou na escola do Berkeley, no laboratório deles. Eles que fabricaram o LSD, foi feito dentro da escola. Aí deram para uma geração inteira e mudou o mundo. Assim. Mas aí, voltando lá para Boston, então. Lá na Berkeley, você teve aula com gente muito boa lá também, né? Demais. Lá onde tem todo mundo. Assim, eu estudei, não sei como vocês sabiam disso, estudei com o Gary Burton bastante. Alan Dawson, que quem é o baterista, sabe quem é Alan Dawson, que é o cara que ensinou, por exemplo, Tony Williams, assim, ele que inventou essa maneira de estudar o método chama Syncopation. E também um grande baterista, não só educador, mas um grande músico também. E antes disso eu estudei com o Freddie Gruber, mas isso é em Califórnia.
que foi meu Ainda tem o professor Fred, que nós mais esquecemos de falar. importante. Freddie Gruber, para quem é baterista, sabe que é o cara que mudou a maneira a técnica da bateria. E meus amigos músicos falaram que esse era o cara. Ele não era, ele era conhecido só entre os músicos assim nessa época. E ele mudou minha maneira de tocar até hoje. Meu ensinamento é baseado em cima do que eu aprendi com Freddie Gruber. Aí, anos depois, eu estava dando aula no Rio de Janeiro e meus alunos chegavam e falavam do Freddie Gruber. Eu falava, mas como é que você conhece esse nome? Porque, impossível. Eu estudei com ele, ele é meu amigo. Assim, você conhece Freddie Gruber? Mas como assim? Ele é Deus. Freddie Gruber? Aí é porque o baterista desse bando chamado Rush começou a estudar com ele anos depois e divulgava Freddie Gruber o tempo inteiro, levava ele na estrada com a banda. Depois grandes bateristas, Dave Weckl, Steve Smith, tudo mais, todo mundo começou a estudar com ele. Todo mundo estudou com ele depois. Freddie Gruber mudou aí muita gente, né? O próprio Neil Peart do Sem Rush, dúvida. né? Ele era um Que mudou. baterista bom, mas duro. Assim. Depois ele estudou com o Fred e soltou os braços mais assim. E aí você ficou lá em Boston quantos anos, Jimmy? Eu fiquei 7 anos. Uau! Porque depois eu terminei o Berklee, que é a escola era a escola de 4 anos, hoje tem programa de mestrado, doutorado, mas nessa época não tinha. Aí eu estava realizando meu sonho, que era tocar nesses bares de jazz do East Coast, onde eu sempre quis fazer isso, que é o jazz mais pesado. Assim. E eu fiquei lá alguns anos tocando lá, depois da escola, amando. Tocar. Só que um dia eu acordei e falei, realizei meu sonho. Eu lembro sentando lá, penso, meu sonho de quando eu tinha 13 anos, realizei esse sonho. Fui para Berkeley, toquei nesses bares com esses músicos que eu amo tanto assim. E minha vida é uma merda, assim. Desculpe meu francês. Mas aí eu falei, não era assim, porque minha ideia era de uma cabeça de alguém com 13 anos. Meu sonho era de um menino com 13 anos. Não era que eu imaginava que era uma fantasia. Então eu falei, eu tenho que mudar alguma coisa, porque eu não vou fazer isso para resto da minha vida, não. A gente tocava nesses barzinhos, assim, para meia dúzia de basicamente alunos de música, estudantes, assim, nem mulheres nesses lugares. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Eu fiz uma lista de coisas que eu tava procurando, tipo, lugar barato, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Lugar com sol, eu tava saco cheio do frio. Lugar com música, principalmente, diferente, mas interessante, que podia abrir 1.100. Lugar que talvez não fale inglês. Aí, Berkeley é principalmente uma escola com estrangeiros, tem poucos americanos, é gente do mundo inteiro. E todo mundo falava mal do país próprio deles. Mas o único país que o pessoal amava era o Brasil. Os brasileiros adoravam o Brasil, assim, só falavam do Brasil. Eu falava, pô, tem que conhecer esse lugar. Até morava com brasileiros, roommates, assim. Aí, eu falei, tem que conhecer esse lugar. Talvez isso vai mudar a minha vida. Aí eu liguei para uma menina que eu conheci na escola, que ela voltou para lá, eu sabia que ela estava no Rio de Janeiro, eu falei, pô, quem sabe eu vou ficar na casa dela quando chegar lá. Eu liguei para ela, tô indo pro Rio. Mas eu posso ficar na sua casa, tipo, durante 3 dias? Pode, é porque depois eu vou procurar um lugar para ficar, assim, um hotel barato. Aí ela morava na praia de Leblon, essa rua da praia mesmo, no final do Leblon, sozinho, num apartamento. Aí depois, 3 dias, eu arrumei um lugar para ficar lá na Lapa, assim, um lugar bem esquisito, assim, mas barato. Eu falei, ok, muito obrigado, mas agora eu vou para lá, assim.
Eu falo, Dinho, você tem US$ 100? Porque na época o Brasil era muito barato em dólar, né? Assim. Aí eu, tem. Então me dá US$ 100, pode morar aqui durante um mês. Ela morava sozinha, assim. Aí depois de um mês, quer ficar mais um mês? Me dá US$ 100. Aí depois de um tempo meu dinheiro acabou. Aí eu coloquei um anúncio no balcão, jornal lá, falando que era professor formado em Berkeley, americano. Na época o Brasil era bem fechado, isso é 88. Assim. Aí não tinha informação, não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Não tinha coisa importada aqui. Então, todo mundo estava com fome de knowledge. Assim. Aí, na primeira semana, ligou os 15 bateristas querendo aulas. Aí, assim, eu não tinha bateria, mas um menino chegou lá e falou, cara, eu tenho uma bateria a mais, mas não tem dinheiro. Eu falei, então me empresta sua bateria e você faz aula de graça, assim. Então, aí ela era fotógrafa, ela saía durante o dia e eu dava aula o dia inteiro lá. Aí, à noite, eu comecei a tocar na noite, conhecendo os músicos. Aí eu falei, cara, eu vou voltar para esse lugar. Meu plano não era para ficar aqui, mas eu fui ficando. As coisas só foram melhorando para mim nessa época, assim. Isso você lá no meio do Leblon, dando aula no apartamento, numa Indo bateria para Poço Novo durante o dia, na praia, assim, e na madrugada tocar nos bares. Era bom demais. Rio não era tão perigoso quanto hoje. Então, eu adorava. Muito bem. Aí depois e aí você foi... depois dos 7 anos lá, eu já... Rio de Janeiro já perdeu um pouco do mystique dele. Aí eu falei, eu acho que eu já chega, eu quero morar... No meio dessa coisa, até fui morar em Salvador durante um ano. Essa é outra história. Ah, tá. Mas só um minutinho. Aí, lá no Rio, você tocou com quem, assim, que você... assim, muitas bandas, principalmente jazz. Assim, eu tinha uma banda com o saxofonista francês, grande músico, Idriss Boudiouat, que mora lá até hoje. É um jazzista fantástico. Alexandre Carvalho, guitarrista, Lula Galvão e Jorge Helder no baixo. E esse baixista que sempre tocou com o Chico Buarque. E Lula Galvão já tem uma carreira solo fantástica. E a gente tocava toda semana no Leblon Palace Hotel, assim, no Gula Gula. Aí virou o point do jazz do Rio de Janeiro. A gente tocava lá 2 vezes por semana. Todo mundo ia lá. Só para ter ideia, assim, Pat Metheny ia lá toda semana. Assim. Ele morava do lado. Todo mundo nesse lugar era fantástico. Eu adorava. Pô, Central Park West. Esse é o disco dessa banda mesmo. O Lu sabe disso. O disco lá do Idris, né? O Idris arrebentava nos anos 80, né? Era demais. Foi Rio que você conheceu o João. Sim, eu conheci João Bosco no Gula Gula. É verdade. Ele ia no Gula Gula quase toda vez que ele tinha tempo, quase toda semana ele ia no Gula Gula, porque a gente tocava durante a semana. Ele não tinha show. Realmente, conheci ele lá. Sim. O João Bosco, que aí... E tinha até eu lembro que tinha uma casa de show lá, tinha um nightclub lá em Ipanema, lembra? De jazz, famoso. Eu fui algumas vezes lá, agora esqueci o nome. Mas que época? People? Essa década de 80. People? Não. De jazz mesmo, eu vi muito. Mistura Fina? Não lembro. Mistura Fina. Mistura Fina. É muito bom. Tocava direto lá. Aí tinha Jazz Mania, né? Também, Jazz Mania. Onde hoje é o Blue Note. É o Blue Note hoje. E aí você conheceu o João Bosco nessa época e você tocou com ele também lá? Não, nessa época eu só conheci. Aí ele, assim, dos músicos vivos, acho que eu sempre foi o cara que eu mais gosto aqui. Eu amo João Bosco, eu amo a música dele. Aí um dia, assim, deve fazer, não sei, 6 anos atrás, coisa assim. Eu estava no aeroporto, David Gank, esse é meu mais velho amigo
o mais querido Ah, é? amigo do Brasil. David Gang. Ah. Haida, Aí grande tem um outro músico. Davi também aí, né? Ele fez Davi Berkeley Quintão, Davi comigo. Quintão mesmo. Mas Entrou um baterista bom, um baterista carioca aí, o Zangado também, ó. quem? Bom demais. Eu vou fazer uma live depois com ele aí. Vou fazer uma Opa, live, Zangado. Batera de samba lá do Rio também. The Gang. Continua aí, Jimmy. Mas aí eu estava no aeroporto Santos Dumont, uns 6, 7 anos atrás. E o aeroporto estava fechado, que estava nublado. Aí fui num lounge lá, aí o João Bosco estava lá. Aí eu falei, que isso? Quanto tempo? Eu não vejo ele muitos anos assim. A gente sentou lá, a gente ficou conversando durante quase 3 horas lá. E Uhum. eu falei, por que você nunca fez uma banda de jazz? E porque em casa ele principalmente escuta jazz, ele tem uma coleção muito boa de jazz assim, sabe tudo sobre Uhum. jazz. Ele falou, cara, eu sempre quis, mas eu nunca assim o momento não se apresentou para mim assim. Sempre estava trabalhando, fazendo minhas coisas que ele faz as músicas mais conhecidas com a banda dele. Eu falei, vamos fazer com o Alexandre, porque Alexandre, esse guitarrista que tocava na nossa banda, Leblon, nessa Uhum. época ele tocou na banda do João Bosco durante muitos anos. Então ele já tinha esse link com o João. Ele confiava muito no Alexandre. Assim. Aí eu. Só um minutinho. 20 segundos restantes. Ah, Só para a gente, que está completando uma hora, só para a gente avisar o pessoal aí que vai cair, mas a gente volta. tá. E aí para o pessoal voltar também. Faltam Ok, 10 segundos. ok. Então a gente está no Rio ainda, você está começando a montar o jazz com o João Bosco lá, né? É.